Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também no Facebook. Russos e ucranianos deram hoje os primeiros sinais de esperança para um acordo que coloque fim à guerra. Horas depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter admitido que as exigências da Rússia estão a tornar-se mais realistas, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, admitiu que há alguma esperança num possível compromisso de paz. Entretanto, o Conselho da Europa expulsou a Rússia do principal órgão de direitos humanos do continente devido à invasão e guerra na Ucrânia. Zelensky, por sua vez, discursou no Congresso norte-americano e agradeceu o apoio estadunidense, tendo depois o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusado o homólogo da Rússia, Vladimir Putin, de ser um criminoso de guerra. E hoje foi mesmo um dia bastante intenso. Por isso mesmo, temos em estúdio o Luís Pires, que nos vai dar todos os pormenores sobre aquilo que aconteceu no dia de hoje. Boa noite, Ricky. Hoje foi um dia importante nos avanços para a paz na Ucrânia, ainda que os bombardeamentos continuem. Há muito pouco tempo atrás tivemos indicação que não confirmámos de um atentado por míssil a um teatro no centro de Kiev, onde estariam mais de 1000 pessoas. Mas, como já disse, ainda se desconhece a veracidade deste ataque ou não. No entanto, é importante referir que o ministro dos Estrangeiros da Rússia, hoje, Lavrov, disse que a paz pode estar iminente. E neste momento as negociações de hoje não deram em nada, mas vão continuar, e é importante que se diga que as negociações, a partir de agora, não têm data marcada. Elas estão a acontecer sistematicamente, hora após hora. Há contactos entre comitivas russas e ucranianas no que diz respeito às tentativas de alcançar um esforço de paz. Também Zelensky se dirigiu hoje ao Congresso dos Estados Unidos e pediu ajuda humanitária, ajuda militar, pediu o apoio à Ucrânia, e ele foi recebido de pé pelos congressistas americanos, que também, quando se despediu e acabou o seu discurso, também ele próprio ficou sensibilizado por ver os congressistas todos a aplaudi-lo de pé. Importante dizer que na sua alocução, Zelensky disse que, e mencionou Martin Luther King, mencionou ainda Pearl Harbor, e acabou por dizer que a Ucrânia vive um 11 de setembro todos os dias. E isto é importante dizer, foi talvez a frase mais importante de Zelensky hoje. Mais tarde, o presidente norte-americano Joe Biden assinou um decreto, um protocolo de apoio militar à Ucrânia no valor de 800 milhões de dólares. Foi aprovado pelo Senado e pelo Congresso, a juntar aos mais de 200 milhões que foram aprovados no passado sábado. Esta é a recapitulação dos acontecimentos do dia. Como já disse, os bombardeamentos continuam, o sofrimento do povo ucraniano continua e a Rússia teima em continuar a atacar alvos civis praticamente em todas as cidades da Ucrânia. Mas o fim pode estar mesmo próximo e a paz já abriu uma janela à esperança. Obrigado, Luís. E em Washington, os acontecimentos de hoje foram vividos com muita intensidade, alguma apreensão também, devido à possibilidade quer de paz, quer de um conflito que pode escalar a uma escala mundial. Franco Ferreira é politólogo em Washington e dá-nos todos os pormenores. Tem sido um dia cheio de notícias novas nesta guerra que parece que estamos num impasse. Estamos numa situação que até o secretário-geral das Nações Unidas até disse há uns dias que a perspectiva de um conflito nuclear antes era impensável, mas agora parece que já pode ser uma possibilidade. Um bocadinho de medo aí. Mas falando hoje foi um grande dia tanto para a Ucrânia como para o presidente Zelensky. Ele, como dissemos há pouco,
teve a oportunidade de falar com o povo americano e com os líderes americanos, onde achei o que ele teve, o que ele tinha a dizer, foi uma palestra muito emocional, e um desempenho muito notável. Eu acho que estamos a ver um cómico que está a ser um político muito eficaz. O que é que ele disse? Ele agradeceu aos americanos, ele falou sobre a necessidade de haver novas sanções sobre a Rússia, ele repetiu o pedido para haver este no-fly zone, nesta zona onde não possam entrar aviões, especialmente russos. Ele também falou na necessidade de haver outra instituição internacional que possa responder a crises mais rápido do que aquilo que estamos a ver. Portanto, acho que foi uma palestra muito bem recebida. Outra surpresa foi o Tribunal Internacional de Justiça Internacional, que deu o esforço à Ucrânia e que disse simplesmente à Rússia que tinha que suspender esta guerra imediatamente. 2 pontos para a Ucrânia. Ao fim da palestra, hoje no Congresso, o presidente Biden também falou ao país, onde ele ofereceu mais perto de $1 bilhão em assistência para a Ucrânia. Essa assistência é humanitária e é também armamento militar. Não é os aviões que a Ucrânia pediu, mas de qualquer forma é armamento que é preciso. Portanto, Ricky, vamos a fazer as contas, os Estados Unidos já prometeu a quase $14 bilhões à Ucrânia para tentar este povo safar-se da situação onde está. Como sabemos também, no dia 24 de março, também é uma grande notícia, o presidente Biden também já disse que vai se reunir na Europa com os membros que fazem parte da NATO para falarem sobre a situação. O meu pensamento é que o presidente dos Estados Unidos não se mete no Air Force One para ir ao outro lado do mundo se não vai haver notícia nova também quando ele chegar aí à Europa. Eu acho que ele vai tirar o pulso dos europeus e acho que vamos ver talvez nova ajuda para a Ucrânia. Qual é a implicação disto tudo, do que aconteceu hoje? Estamos a ver no curto prazo, já sabemos que temos o custo da gasolina está mais cara, mas estamos a ver na Europa mais armamento, uma Europa que não quer estar à espera dos Estados Unidos como tem sido até agora. Estamos a ver uma mudança nas condições em que o mundo tem atuado. Podemos dizer que há uma mudança tectónica na política global. É uma coisa nova que estamos a ver. E também estamos a ver novamente esta confrontação entre as superpotências, que é um grande risco. Mas, de qualquer das maneiras, estamos a ver uma Europa mais independente do que aquilo que temos visto até hoje. Obrigado, Franco Ferreira, a tocar na ferida. Portanto, estas negociações podem dar em 2 sentidos. Poderemos ter, portanto, um avanço lógico para aquilo que todos nós aspiramos, que são, portanto, um cessar-fogo e um acordo de paz, ou, por outro lado, também um escalar do conflito. A viagem de Joe Biden à Europa no dia 24 de março, portanto, será fundamental para entender 2 dinâmicas. Uma, portanto, a possibilidade de mais armamento para os países da NATO fazerem frente a essa ameaça real, mas, por outro lado, também começarem a desenvolver esforços para uma possível reconstrução da Ucrânia. Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referiu que as exigências da Rússia durante as negociações estão a tornar-se mais realistas, após quase 3 semanas de guerra. Vocês
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky referiu que as exigências russas são agora mais realistas depois de 3 semanas de conflito. O governante disse num discurso à nação, transmitido esta madrugada, que é necessário mais tempo para as negociações que estão a ser realizadas por videoconferência. Ainda são necessários esforços, é preciso paciência, disse Zelensky. Qualquer guerra termina com um acordo, acrescentou. O líder ucraniano discutiu hoje no Congresso dos Estados Unidos, agradeceu ao presidente norte-americano Joe Biden e a todos os amigos da Ucrânia. Biden assinou na terça-feira uma lei que atribuiu 13,6 mil milhões de dólares, 12,4 mil milhões de euros, em ajuda à Ucrânia. Zelensky pediu mais armas e mais sanções para punir a Rússia e repetiu o apelo para fechar os céus sobre a Ucrânia aos mísseis e aviões russos. O governante disse que na terça-feira as forças russas foram incapazes de avançar no território ucraniano e continuaram um forte bombardeamento de várias cidades. Entretanto, os líderes da Polónia, da Chequia e da Eslovénia viajaram até à Ucrânia para um encontro com Zelensky, que recebeu a visita dos líderes dos 3 países com vista a um acordo estratégico. Nunca vos deixaremos sozinhos, foi a mensagem do primeiro-ministro polaco, depois do encontro com os outros líderes. Os líderes da Polónia, da Chequia e da Eslovénia viajaram até à Ucrânia para um encontro com Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Foram os primeiros chefes de governo do Ocidente a visitar o país em guerra há quase 3 semanas. O encontro com Zelensky é visto como um sinal claro de apoio dos vizinhos europeus. Fotografias mostram os chefes de governo a delinear uma estratégia militar de segurança para o futuro próximo e Zelensky está confiante. No fim do encontro, aos jornalistas, chamou de amigos e parceiros aos líderes europeus e afirmou que está certo de que todos juntos vão conseguir derrotar a Rússia. Uma mensagem de união partilhada também pelo primeiro-ministro polaco, que deixou claro no fim do encontro que a Ucrânia nunca ficará sozinha naquilo que diz ser um caminho na luta pela liberdade, pela segurança dos ucranianos, mas também pela segurança dos países vizinhos. Os 4 líderes partiram logo após o encontro, horas depois de Kiev entrar em recolher obrigatório. Parte das novas exigências russas incluem uma Ucrânia desmilitarizada. Os russos tentam usar os exemplos de países como a Áustria e a Suécia, mas, para já, a Ucrânia rejeitou essa sugestão. Uma Ucrânia desmilitarizada como a Áustria ou a Suécia poderia ser visto como um compromisso nas negociações entre Moscovo e Kiev. As afirmações foram feitas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, esta quarta-feira, acrescentando que esse status neutro permitia ao país manter as suas forças armadas. É uma variável que está a ser discutida e que pode realmente ser vista como um compromisso, referiu Peskov à agência RIA citada pela Reuters. No entanto, segundo a AFP, a Ucrânia rejeitou a proposta de neutralidade, referindo que as negociações com Moscovo para o cessar-fogo devem focar-se em garantias de segurança. A 4ª ronda de negociações, que já foi interrompida por 2 vezes, continua hoje. A Rússia lançou, a 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou pelo menos 691 civis e feriu mais de 1.140, incluindo algumas dezenas de crianças, além de provocar a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, 3 milhões das quais para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU. Do outro lado da moeda, o líder ucraniano criticou duramente a NATO por não impor a zona de exclusão aérea e afirmou que se fosse um Estado-membro a ser atacado, a resposta da aliança poderia ter sido mesmo a mesma. Estes comentários são olhados também como uma maior abertura ao diálogo para fazer face a estas novas exigências russas.
O sonho de entrar na NATO não se irá tornar realidade para a Ucrânia. Durante uma conferência virtual com a Joint Expeditionary Force, uma aliança militar internacional liderada pelo Reino Unido, Volodymyr Zelensky reconheceu que as portas da Organização do Tratado do Atlântico Norte se fecharam para o seu país. É claro que a Ucrânia não é membro da NATO, percebemos isso, somos pessoas sensatas. Durante anos ouvimos dizer que as portas estavam abertas, mas já ouvimos dizer que não podemos entrar. Esta é a realidade e temos de a admitir. Estou satisfeito por ver que o nosso povo já o começou a compreender e a contar apenas consigo e com os parceiros que nos dão ajuda. Esta terça-feira, o líder ucraniano criticou duramente a NATO por não impor uma zona de exclusão aérea e disse que a organização nunca tinha estado tão fraca. Em Nova Iorque, a Rússia afirmou duvidar da capacidade da ONU para mediar as partes, uma vez que já tinha escolhido de que lado estava e pediu ajuda humanitária. Veremos se o Conselho de Segurança pode ou não adotar uma resolução que permita o estabelecimento de uma missão humanitária na Ucrânia, com pressupostos humanitários claros, como negociações de cessar-fogo, retirada de civis, respeito das leis internacionais e dos direitos humanos, condenação de ataques contra civis, passagem segura e ilimitada para a assistência humanitária, etc. O embaixador russo na ONU sublinhou, no entanto, que esperava que essa resolução não servisse para culpar e envergonhar a Rússia e negou responsabilidade russa na morte de um jornalista norte-americano em Irpin, destacando que a cidade é controlada pelas tropas ucranianas. Ao mais alto nível, espera-se agora um possível encontro entre Vladimir Putin e Zelensky, que poderá ser mesmo encarado como um passo de veras importante para que esse cessar-fogo aconteça. Mas a realidade é que no terreno, a capital da Ucrânia, Kiev, está em recolher obrigatório que vai durar, portanto, num total de 35 horas, acabará amanhã. As pessoas foram instruídas a ficar dentro de casa ou em locais seguros e são esperados esta noite fortes bombardeamentos, à medida que aconteceram também durante as últimas 24 horas, capital que recebeu também muitos ucranianos de cidades que foram bombardeadas, como por exemplo Mariupol. Num país em guerra, há o medo de que toda a cidade de Kiev fique assim, destruída. A capital está em recolher obrigatório até amanhã, desta quinta-feira. As pessoas foram instruídas a ficar em casa ou em locais seguros. O recolher dura 35 horas. A quando anunciado, foram muitos os que correram até aos supermercados. Este ucraniano que veio de Chernihiv está agora a viver em Kiev. Diz que em Chernihiv a situação é muito pior. Conta que os russos bombardearam áreas residenciais que estão agora destruídas. São milhares as pessoas que circulam dentro da Ucrânia. Nesta fila, a esperar por uma refeição, estão dezenas de ucranianos que fugiram de Mariupol. Só nesta cidade já saíram através de um corredor humanitário 20 mil pessoas. As fotografias de satélite mostram que as tropas russas tomaram o controlo de um hospital. De acordo com o líder regional ucraniano, o exército russo fez 500 pessoas como reféns no edifício, incluindo médicos e enfermeiros. Todos os dias, a todas as horas, são muitos os ucranianos que deixam para trás as cidades onde nasceram para fugir a uma guerra que está a destruir cada vez mais a normalidade. As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia devem retomar esta tarde. Este conflito está a trazer repercussões a todo o nível. Por exemplo, os preços da gasolina, que já aqui debatemos, se bem que nas últimas 24 horas o preço do barril de crude baixou aqui nos Estados Unidos, muito também fruto das medidas adotadas pelo presidente Joe Biden, que visaram essencialmente uma procura ou um uso, digamos assim, de reservas petrolíferas do país para fazer face a essa escalada no preço. Hoje já se viram algumas estações de serviço, bombas de gasolina, com o preço ligeiramente
mais baixo, não dentro daqueles valores que todos esperávamos, mas, por exemplo, aqui na área de Newark, muitas bombas de gasolina, onde o preço estaria a 4,29 ou esteve a 4,29 ontem, hoje tinha uma redução da ordem dos 10 centavos por galão, o que é elucidativo depois de 10 dias em que subiram constantemente. Mas há outras áreas deveras preocupantes e o setor dos cereais é disso um exemplo. A ONU alertou que a produção mundial de cereais está em risco devido a esta guerra. Os países mais pobres serão, lamentavelmente, os mais afetados. As Nações Unidas alertam para o risco de um possível colapso do sistema alimentar mundial devido a esta guerra. As Nações Unidas alertam para o risco de colapso do sistema alimentar mundial devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois países representam mais de metade da produção de óleo de girassol e cerca de 30% do trigo do mundo. A guerra e as sanções contra Moscovo estão a colocar em risco as culturas, alimentando assim a especulação nos mercados. O preço dos cereais, que já estava elevado devido aos impactos da pandemia da Covid-19, subiu para níveis históricos e isso começa já a sentir-se no bolso dos consumidores e nas doações feitas à Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU defende que é preciso colocar fim à guerra. Os preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes estão a subir rapidamente. As cadeias de abastecimento estão a ser perturbadas e os custos e atrasos no transporte de mercadorias importadas, quando disponíveis, estão a níveis recorde. Tudo isto está a atingir os mais pobres e a plantar as sementes para a instabilidade política e agitação em todo o mundo. As Nações Unidas calculam que pelo menos 50 países dependem em 30% ou mais da Rússia ou da Ucrânia para o fornecimento de trigo. A escassez e o elevado preço dos cereais começam já a sentir-se, por exemplo, no Sudão, onde centenas de pessoas protestaram contra a subida de cerca de 40% do preço do pão. Este conflito entre a Ucrânia e a Rússia está a desencadear também uma crise muito acentuada nos países europeus e muitas multinacionais procuram já outras opções. Por exemplo, a Volkswagen transferiu parte da produção que tinha na Alemanha para os Estados Unidos devido à guerra na Ucrânia. O grupo alemão admite mesmo rever objetivos para 2022. O ano passado, por exemplo, os lucros tinham duplicado para perto de 20 mil milhões de euros. O grupo Volkswagen está a transferir parte da produção de automóveis para Estados Unidos e China. Na origem da decisão está a instabilidade que se vive atualmente na Europa e a falta de matéria-prima originada pela guerra na Ucrânia, onde a empresa trabalha com cerca de uma dezena de fábricas de componentes. O anúncio foi feito pelo diretor executivo do grupo alemão durante uma conferência de imprensa. Herbert Diess avisou que a guerra fez a empresa questionar os seus objetivos para 2022, uma vez que o mercado de componentes se iria manter instável até 2026. Apesar de ter vendido menos 2 milhões de automóveis face ao que tinha previsto para o ano passado, devido à pandemia e à escassez de semicondutores, o aumento dos preços permitiu ao grupo Volkswagen duplicar os lucros operacionais para perto de 20 mil milhões de euros. E encerramos aqui o capítulo em relação ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia e vamos agora fazer uma transição para a pandemia do Covid-19. Os números estão a aumentar em áreas do globo como a China e alguns países da Europa. Aqui nos Estados Unidos a situação está estabilizada, mas a verdade é que a indústria farmacêutica não para, de modo a que sejam criadas as condições sanitárias ideais para fazer face a uma possível nova vaga. A Pfizer aguarda das autoridades sanitárias americanas uma autorização de fabrico e distribuição de um segundo booster da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 65 anos ou mais. Se a autorização for concedida, o booster pode estar disponível em outubro ou novembro.
A gigante farmacêutica Pfizer e a sua parceira BioNTech solicitaram autorização de emergência nos Estados Unidos de um segundo reforço da vacina contra o coronavírus para pessoas com 65 anos ou mais, um esforço para reforçar a diminuição da imunidade que ocorre vários meses após o primeiro reforço. A submissão à Food and Drug Administration inclui dados do mundo real coletados em Israel, um dos poucos países que autorizou um segundo reforço para idosos. A decisão da FDA pode surgir de forma relativamente rápida, especialmente se as autoridades concluírem que os dados são precisos e não precisam ser revistos por um painel de especialistas em vacinação. No movimento em paralelo, destinado a responder a perguntas sobre estratégias de reforço, o FDA planeia realizar uma reunião com os seus consultores externos no início de abril para considerar se deve haver um reforço ou um esforço em outubro ou novembro, talvez em conjunto com a vacina anual contra a gripe, campanha para encorajar alguns ou todos os adultos a obter reforços adicionais. O painel também pode discutir se as vacinas devem possuir a mesma fórmula das vacinas atuais ou refeitas para combater novas variantes, de acordo com um funcionário federal que falou sob condição de anonimato para discutir os planos. Gerald Brevard, o homem detido por ser suspeito de ter alvejado 5 pessoas sem abrigo e do qual resultaram 2 mortes em Nova York e em Washington, seria também ele um sem-abrigo, de acordo com informações avançadas pela família. O homem que na terça-feira foi detido por um suspeito de ter alvejado 5 pessoas sem abrigo em Nova York e em Washington, nos Estados Unidos, seria também ele sem abrigo, de acordo com a família. No fim de semana, os autarcas das 2 cidades mostraram-se preocupados com a segurança das pessoas que vivem nas ruas depois de, na sequência destes ataques, pelo menos 2 pessoas a terem morrido. Ontem, Gerald Brevard, de 30 anos, foi detido e acusado de homicídio em primeiro grau. À altura dos ataques, o primeiro deles, a 3 de março, também o suspeito vivia nas ruas, permanecendo apenas esporadicamente na casa de uma tia. A história é contada pelo primo, Daryl Brevard, referindo que sempre que o familiar queria sair das ruas, aparecia na casa da sua mãe e que esta o acolhia sempre. Segundo a mesma fonte, o homem nunca demonstrou comportamentos ou opiniões negativas em relação aos sem-abrigo, motivo pelo qual a notícia da sua detenção foi recebida com alguma surpresa. Já o pai do detido revela que, na sua opinião, o sucedido é culpa do sistema que sempre falhou em ajudar o jovem. Segundo este, Gerald não é uma pessoa violenta, mas sim um jovem com problemas de saúde mental. O maior problema não é o facto de ele ter problemas mentais, mas o número de vezes em que esteve perante o sistema judicial e como ele falhou em proporcionar-lhe o tipo de tratamento que ele precisava, referiu o pai. Aqui em Newark, New Jersey, Ras Baraka apresentou ontem o seu 8º estado da cidade. No discurso, o mayor de Newark realçou o trabalho realizado na substituição da canalização de água e fez ainda referência às questões de segurança pública. Ras Baraka apresentou o seu 8º discurso no estado da cidade na noite de ontem no New Jersey Performing Arts Center. Com uma mensagem emotiva, Baraka segurou com um tubo de chumbo, parafraseando aquilo que considerou ser um dos maiores feitos da sua administração: a substituição das linhas de canalização de água, que apresentava níveis elevados de chumbo e que levaram Newark a ser reconhecido como uma cidade modelo para um país onde as infraestruturas são um dos maiores calcanhares de Aquiles. Hold up one of the city's last lead service lines. I get to hold it up tonight in front of everybody on the same stage where they tried to mock us and we went from being mocked to being modeled. Yeah, that's more than anything. That's Newark forward. That's Newark forward. That's Newark forward.
Baraka, um comunicador nato, usou as suas habilidades de oratório num discurso que durou pouco menos de 1 hora, subindo e descendo em volume e tom e cobrindo um amplo espectro de questões pessoais e políticas, utilizando sempre um refrão "This is Newark Forward" como molde de um poema épico municipal. O mayor da cidade de Newark referiu o déficit orçamental de 93 milhões de dólares quando assumiu o cargo em 2014, a contratação de 500 polícias para reconstruir um departamento minado por abuso policial, demissões e atritos, a realocação de 5% dos gastos da polícia para iniciativas anti-violência. We rose above the flames and Newark moved forward. And when I came in our office, our budget was unbalanced. And we had 93 million reasons to believe the pundits that our future was not bright and that the new mayor couldn't work with the business community. But we proved them all wrong. Our police department was shaken at the foundation. There were more than 160 officers laid off, and crime rose, and more than 100 families lost loved ones to senseless acts of violence. We turned that around with God's grace, hired over 500 officers and cut homicides completely in half, and have the lowest crime rates that we have had since the Bay of Pigs. This is Newark Forward. Em seguida, Baraka continuou a falar dos feitos dos últimos 8 anos em áreas como apoio aos sem-abrigo e criação de habitações sociais, qualidade de vida, resposta à pandemia, entre outros. Ras Baraka vai apresentar-se ao eleitorado e procura o seu terceiro mandato de 4 anos nas eleições partidárias de 10 de maio. Terminou o seu discurso fazendo referência à criação de emprego e apoio a pequenas empresas e implorou também às grandes empresas que olhassem para Newark como uma verdadeira opção. And so tonight, I'm asking all of our businesses, all of our institutions, and all of our corporations and anchors to come back to Newark. We are ready to move forward. Prudential, I invite you back. Horizon, I invite you back. PSE&G, I invite you back. Mars, come on home. Don't leave us now. We are growing. We are winning. We are moving forward. Join us. This is Newark Forward. Join us. This is Newark Forward. Join us. This is Newark Forward. You can't stay home forever. Come back to the city. Open up our city. Embrace our city. Shop in our city. Buy in our city. Build in our city. Love our city. Raise in our city. This is our city. We are moving forward. Come back and come back now. Ras Baraka num emotivo discurso, peço desculpa, que poderá acompanhar também completo em português brevemente aqui na nossa página de rede social, aqui na SPT e também no website da cidade de Newark. Desde o dia 15 de março que as moratórias foram suspensas no estado de New Jersey. Algumas autarquias continuam a providenciar ajuda aos residentes. Newark é uma dessas cidades. Durante a pandemia, a cidade de Newark ajudou seus moradores das diversas formas, seja na forma de não deixar que a luz fosse cortada, ajudando com auxílio aos moradores da cidade. A pandemia, os números se mostram cada dia menores e, com isso, algumas cidades vão baixando os seus mandatórios. Para isso, hoje nós vamos bater um papo com a vice-prefeita de Newark, que é nossa colega de língua, da língua portuguesa, que é um prazer sempre tê-la aqui na SPT Television, que é a Lígia de Freitas. Tudo bom, minha querida? Como é que você está? Tudo bom, eu estou ótima. Prazer em vê-lo de novo e obrigado por me ter aqui. E eu disse que é colega de língua, colega da língua portuguesa, né, que nós brasileiros falamos, cabo-verdianas, como ela é. Olha, a pandemia já mostra uns números bem menores e a gente sabe que as pessoas passaram por maus bocados. Se não fosse ajuda governamental, se não fosse ajuda da cidade, teria sido muito pior. Alguma dessas ações, desses mandatórios já foram levantados. O que é que está sendo feito agora e o que é que não está mais válido em relação aos auxílios aos moradores de Newark? Bom, primeiro é o que chamamos em inglês utilities, que é a luz e o gás. Nós já estamos mais de quase um mês a falar com a comunidade
Espero que eles tenham escutado, porque ontem foi o último dia. Quem chamou para o PSG e fez um acordo, ele vai fazer um plano de pagamento. Então vai ficar tudo direitinho. Parcelar, né? Parcelar. E não vai poder ser cortado a luz. Quem não fez hoje, que é o primeiro dia, e não chamou para o PSG, ele pode ainda fazer se a luz não está cortada, esperamos bem que não foi cortada a luz deles, e luz e o gás. Pode chamar, mas já tem um porém. Ele tem que fazer um depósito. Esse depósito vai segundo o que tem de balanço de negociação junto com o PSG. É só chamar o PSG. E quem não tem algum recurso para pagar esse depósito, nós temos diversas organizações, uma das maiores é a Casa de Dom Pedro, e o próprio PSG, que tem 24 milhões de dólares de lado, para ajudar as pessoas a pôr esse tal depósito ou fazer ainda alguns pagamentos em caso de eles qualificarem. Mas tem que chamar. Lígia, quem quiser saber mais detalhes, procurar a ajuda da Prefeitura, você que tem essa ponte maravilhosa com a população nas ruas, como é que faz para encontrar a Lígia, mandar um e-mail, como é que faz? Bom, nós temos o próprio número da cidade, ok? Que são dois, o 973-733-6400, esse é o número principal, o 4311 para informação, tem todos os assistentes do prefeito em cada bairro. Em cada bairro, nesse caso, no nosso bairro, tem a Angela William, tem eu também, obviamente, estou sempre ao dispor. É só chamar que a gente ajuda. É isso aí, ó. Lígia Freitas aqui dando as informações úteis para a comunidade brasileira, para a comunidade portuguesa que estão nos assistindo nesse momento. Amadeu Maia, com imagens de Márcio Santos, direto de Nurque para os estúdios. Obrigado, Amadeu. E vamos imediatamente de seguida para o contacto com o nosso advogado residente, o Dr. Nelson Trezo, a quem eu desde já dou as boas-vindas, e passo à primeira questão. Um imigrante aqui nos Estados Unidos descobriu agora que os pais já falecidos tinham a escritura de uma propriedade na Beira Alta que nunca esteve registado nas finanças e nunca pagou impostos. Como resolver esta situação? Boa noite, Ricky. Isso é um caso insólito, porque andar 15 anos sem pagar o imposto único de circulação, que era aquele que se chamava antigamente o imposto de selo do carro, isso parece uma missão impossível, porque ou o carro já está penhorado pelas finanças, que é o mais certo, ou então tem havido lançamentos oficiosos das finanças, isto é, as finanças apuram oficiosamente a falta de pagamento do imposto e depois em cima disso há juros, há coimas, ou seja, o homem já deve ter uma boa maquia para pagar. Eu aconselhava que efetivamente fosse feito um levantamento junto às finanças para saber exatamente qual é o estado do carro, porque o carro só pode estar penhorado e a quantia já não será 300 ou 400, suponhamos, ou 500 euros, já vai em 1.500 ou 2.000 euros nesta altura, ou até mais, ou 3.000 ou 4.000. Depende do cálculo que as finanças fizeram, mas já há de certeza que as finanças oficiosamente tomaram conta do acontecimento. Quanto mais depressa ele souber do que se passa, melhor. Obrigado, Dr. Nelson Trezo. Portanto, já sabe, penso que houve aqui uma pequena confusão entre o tema em si. O Dr. Nelson Trezo falou de uma pessoa que tinha, portanto, há 15 anos que não pagava o imposto automóvel. Iremos voltar depois a este assunto. Vamos agora falar de vinhos. E Cabris é uma marca de vinho do Dão de reconhecido mérito. O tinto foi considerado um dos 100 melhores vinhos do mundo e a diretora de exportação da empresa portuguesa está nos Estados Unidos para promover a marca. O Luís Pires conversou com Magnólia Ramos. Já sabe que os portugueses são os que consomem mais vinho no mundo inteiro e então só temos a dificuldade da escolha, porque temos 4 regiões do país que são ímpares em vinhos. Estamos a falar do Douro, do Dão, do Alentejo, da região de Lisboa. Temos vinhos fantásticos praticamente em todo o país, mas há aqui um que assinala aqui o número 1, veja bem, número 1, e estamos a falar do Dão Cabris.
que é de facto uma marca por excelência que todos conhecem, sobretudo quem gosta de vinhos do Dão, e quem não gosta só tem que experimentar. Este vinho Cabriz, minha querida, diga-me lá, é de facto um produto por excelência, não é? É sem dúvida um produto por excelência, tem o número 1 escrito na garrafa porque é efetivamente o Dão mais vendido no mundo. Sim? Sim. Estamos a falar não só nos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, é verdade. E como é que é a produção em Portugal? Há produção suficiente para exportar? Continuamos com produção suficiente para exportar, quer seja para abastecer o mercado nacional, quer seja para abastecer o mercado externo. Portanto, nisso não há problema. E qual é a classificação aqui nos mercados americanos deste vinho? É ótima. É um trabalho que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos. A marca cada vez mais tem notoriedade, quer seja em Portugal, quer seja fora de Portugal. E aqui nos Estados Unidos é um trabalho que temos vindo a conseguir conquistar, com vários reconhecimentos nas revistas da especialidade americana. E esse mesmo vinho que tem na mão já foi considerado 2 vezes pela Wine Spectator como um dos 100 melhores vinhos do mundo. Um dos 100 melhores vinhos do mundo. E não é difícil de soltar. Cabriz. Os americanos dizem Cabriz, os franceses dizem Cabriz. É fácil, não é? É fácil, conseguimos memorizar e, portanto, é a marca que vai ficar no top of mind do consumidor e quando se der de caras com o vinho no linear não vai ser difícil de qual a melhor escolha para levar para casa. É suavezinho. É suave, fácil de beber, frutado e, portanto, é um vinho que recomendo a quem ainda não experimentou, que experimente. Então, olha, já está aqui. É o Cabriz. Aqui tem número 1 escrito. Significa que é a sua primeira escolha quando for a uma loja de venda de bebidas. E leve para casa, experimente, porque se ainda não experimentou o Dão, experimente. Se já experimentou, este vai com certeza consolidar o seu paladar. E já sabe, se gosta de um belo tintinho, beba, prove, porque é mesmo bom. E se está em Portugal, ou se planeia visitar o retângulo à beira-mar plantado, passe pelo Carregal de Sal, vá à Quinta do Cabriz e prove, porque não, uma iguaria da Beira Alta. Eu tenho a certeza que vai gostar. Mas agora vamos para a França. A Torre Eiffel, em Paris, cresceu 6 metros, depois de instalada uma nova antena rádio no topo do monumento. Foi usado um helicóptero para instalar o objeto. A Torre Eiffel, em Paris, cresceu 6 metros depois de instalada uma nova antena rádio no topo do monumento icónico da capital francesa. Foi usado um helicóptero para instalar o objeto, que faz agora com que a torre mais famosa do país tenha 330 metros de altura. Um monumento que ficou maior de um dia para o outro. Vamos agora ao desporto. Já são conhecidos os 8 finalistas da Liga dos Campeões. O Benfica, o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Bayern de Munique, o Atlético de Madrid e o Real de Madrid, para além do Villarreal. De referir que o Villarreal surpreendentemente venceu o Juventus por 3-0 hoje, portanto no Campo Geral venceu por 4-1, o LOSC perdeu em casa com o Chelsea por 2-1, o Manchester City empatou com o Sporting, mas tinha ganho 5-0 em Alvalade. O Real Madrid despachou o PSG por 3-1, ganhou também por 3-2 no agregado. O Manchester United foi surpreendido pelo Atlético de Madrid em Inglaterra. O Ajax surpreendido também pelo Benfica em Inglaterra. E faltam, portanto, mais 2 jogos. Vamos então, eu vou pedir à produção que me deixe ver os 2 últimos jogos que estão no quadro. Portanto, e fica assim o resultado. Amanhã realiza-se a segunda mão da Liga Europa com o Futebol Clube de Porto a deslocar-se a Lyon para tentar inverter um resultado negativo de 1-0. O Braga, por sua vez, tenta defender em França a vitória alcançada na cidade dos Arcebispos por 2-0. Vamos agora a falar de basquetebol. O Sporting falhou hoje o apuramento para as meias finais da Taça da Europa de Basquetebol ao perder por 66-54 com os turcos do Başakşehir, a encontro da segunda mão dos quartos de final em Istambul. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9098 para o euro, 1,099. O real, 5,13, 0,1946.
E vamos agora à previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 54 graus, Filadélfia com aguaceiros com 57 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 53 graus, Boston com aguaceiros com 56 graus, Hartford com aguaceiros com 55 graus, Danbury com aguaceiros com 56 graus, Miami com aguaceiros com 80 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 76 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 77 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 56 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Vamos agora encerrar o espaço de notícias, voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builder. O emblemático Pisque celebra 100 anos e você não vai deixar de estar presente se é membro associado. Sábado 19 de março, a grande festa do centenário é no Pisque. O Comitê do Pisque Centenário, em seu nome e de todos os corpos gerentes, agradece a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para as comemorações do centenário. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Bem-vindos à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão, falar apenas pelo telefone para que a comunicação seja o melhor possível. Antes de irmos à primeira chamada, eu quero referir que há novo cônsul de Portugal em São Francisco e também o consulado honorário de Phoenix, no Arizona, está já a funcionar em pleno. É cônsul honorário Rui Pereira, que é também Mayor
numa pequena cidade do Arizona, perto de Scottsdale. Portanto, para a vasta comunidade portuguesa do Arizona, esta é mais uma opção. E espera-se agora também que o Consulado de São Francisco possa começar a corresponder às expectativas da vasta comunidade portuguesa que serve nessa área. Vamos à primeira chamada. Não temos ainda chamada. Vamos também referir, portanto, que aqui no Consulado de Newark, o Consulado está a delinear uma estratégia de atendimento pessoal, possivelmente sem com marcações ou com atendimento à porta, pelo menos num dos dias, com conversa mantida com o Cônsul Pedro Monteiro. Essas novidades poderão surgir a qualquer momento, por isso mesmo fique atento. Consulado de Portugal em Newark, que tem sido um exemplo na forma como, durante este período de pandemia, tem sabido corresponder às expectativas de todos aqueles que servem. Olá, muito boa noite. Já temos uma chamada em linha com quem tenho o prazer de falar. Boa noite. Então, Rico, como é que estás, pá? Tudo bem? Muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? O prazer de estar a falar com o João, estás a ver? Eu sou cidadão americano, mas sou português, não é? Só deixa. O luz americano, quando é que sai? Sai à 4 ou sai à 5? Essa é a minha pergunta. Eu já fiz a pergunta para o... Portanto, o luz americano, a data é quarta-feira, mas, correto, portanto, a edição online sai normalmente na terça-feira, portanto, à noite, e está também disponível aqui nos postos de venda em Newark, em alguns deles, na terça-feira à noite, mas a data do jornal é à quarta-feira, está bem? Ok, listen, Rick, listen também. Eu tinha o jornal à quarta, eu não vejo à quarta, agora é só à quinta-feira, não é? É possivelmente. Onde é que o senhor vive? Sim. Opa, eu não vivo, eu vou buscar a Union, eu não vivo no Ouro, vivia no Ouro, não é? Só eu vou buscar, não se vê, pá, eu sei. Já falei com o Luís, não me soube explicar, agora pois, tu me digas algo. Tem que contactar possivelmente os postos de venda ou Luz Americano diretamente, está bem? Ok, pronto, a minha Rick, ok, não matter, pronto, está bom. Obrigado, João, obrigado, muito boa noite. E já sabe, portanto, toda a informação, quer no Luz Americano, quer também, porque não, e já agora puxando a brasa à nossa sardinha, o site da SPT TV Channel, que está disponível também, onde pode acompanhar muitos dos acontecimentos do dia-a-dia e também da comunidade. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Ok, o meu nome é Alda e estou chamada da Califórnia e tenho uma pergunta. Diga, Alda, o euro está $1,9, mas a gente quando vai aqui ao banco, eles querem $1,16, por que será? Ok, há vários... Deixe-me explicar. Nós tiramos, portanto, esta informação do câmbio, ele oscila à medida durante o dia, está a perceber? Portanto, os mercados oscilam e a informação, a nossa produção, retira o valor do câmbio ao fechar do mercado à noite, às 4 ou 5 da tarde. Portanto, o valor altera drasticamente. O que eu recomendo a senhora fazer, e é aquilo que eu faço quando tenho que enviar dinheiro para Portugal, eu uso uma companhia que se chama Wise, W-I-S-E, que lhe garante o mesmo valor por um período de 24 horas. O que é que quer isso dizer? Se a senhora, portanto, acompanha, portanto, o valor, vê que o valor está mais alto, eu acabei de fazer isso ontem, eu processo a transação e transfiro o dinheiro, portanto, ao valor do cambial que me dão imediatamente. Os bancos, portanto, é sempre um processo adicional, depois há FIIs adicionais e poderá pagar mais pelo mesmo euro. É isso que acontece. Portanto, aquilo que vê aqui não quer dizer que seja igual àquilo que está no preciso momento em que a senhora vai ao banco, porque os mercados é como uma bolsa, portanto, alteram, eu diria que a todo momento, porque muito daquilo que tem impacto, o valor do euro e do dólar, tem a ver com o volume de transações e a situação política mundial também. E se fizer o wire do meu banco para um banco lá em Portugal,
Eles vão levar mais ou vai ser o mesmo que está naquela Olha, altura? eu tive sempre más experiências com um wire transfer. Porquê? Porque pago mais e demora mais tempo a chegar lá. Essa companhia, eu utilizo há cerca de 2 anos, foi-me dada por um gerente bancário que me deu essa opção. Muito mais fácil, segura, o dinheiro está na minha conta, eu diria que praticamente no mesmo momento. Portanto, tem que falar com o seu banco, tudo depende da situação. A minha opinião pessoal, e se calhar há alguém em casa que discorda, mas é a minha opinião pessoal e experiência, eu prefiro fazer essa movimentação através de uma companhia privada. Ok, muito obrigada. Obrigada e uma ótima tarde para a Califórnia, noite já aqui na Costa Leste. Vamos a outra chamada. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Caiu a chamada, não há problema, portanto, várias formas, e acompanhe a situação desta guerra, porque o que acontece é que com a crise instituída na Europa, a tendência é que o valor do dólar seja muito maior, já se nota isso, e portanto a sua transação cambial possa trazer benefícios para si. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem falo, por favor? Eu vou baixar um bocadinho, que eu vou baixar a televisão. Ok. Sr. Ricky. Diga lá então. Sr. Ricky. Diga. Olha, boa noite. Boa noite. Eu já falei com o senhor 2 vezes. Daqui fala de Hillside e o meu nome é Maria Vieira. Diga lá então. Eu já falei com o senhor umas 2 ou 3 vezes por causa do meu marido ter estado lá fora na guerra. Ok. E o senhor, a última vez, disse-me para eu não lhe dar o e-mail, que o senhor deu-me o e-mail e disse para depois eu mandar para o senhor. Mas eu não recebi, eu não recebi nenhum e-mail seu. Pois, mas eu não tenho e-mail, mas eu pedi à minha filha e a minha filha mandou-lhe o e-mail dela, mas no meu nome. Maria Vieira. Eu estou um bocadinho confundido. Nós temos o seu número de telefone, eu amanhã durante o dia ligarei para si, está bem? Está bem. Está bem? Pronto. Muito obrigado. Está bem. Está bom. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e vamos agora para um momento sempre esperado. Aparentemente ninguém está de parabéns hoje, mas há sim um aniversário de casamento, por isso mesmo vamos imediatamente para ele. Vamos lá então. Maria e João Pimentel. São 63 anos de matrimónio, eles acompanham-nos todos os dias desde a Califórnia, por isso mesmo, o casal Pimentel. 63 anos de matrimónio, muitas felicidades. Um forte abraço aqui da Costa Leste para a outra costa dos Estados Unidos e desde já lhe digo que temos encontro marcado em maio. Já aqui uma equipa da nossa reportagem se deslocará aí à Califórnia. Ao casal Pimentel, muitos parabéns por mais este aniversário. Vamos agora para a primeira página do jornal Portuguese Times. Exposição de domingo, Rebelo, no New Bedford Walling Museum. A banda Nossa Senhora da Luz deu concerto no Symphony Hall em Boston, Massachusetts. Espírito Santo, as festas do Espírito Santo na União Portuguesa Beneficente, que está localizada em Pawtucket, Rhode Island. Também Augusto Canário cantou e encantou no mesmo clube, em Pawtucket, um dos grandes cancionistas portugueses. Presenças lusas
em East Providence, em destaque no Portuguese Times. Por isso mesmo, já sabe, se está na Nova Inglaterra, não deixe de ler o Portuguese Times, a informação atualizada sobre aquilo que passa nas nossas comunidades na Nova Inglaterra. E chegamos assim ao fim de mais uma edição deste especial Informação. Voltaremos amanhã a partir das 7 da noite. Tenha uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.